Agora a gente vai falar desse calorão. A organização das cidades, as construções contribuem muito para as temperaturas ficarem mais altas, né, Maiara? Aqui em Rio Preto tem feito muito calor. Nossa, eu imagino. Normalmente já é calor, né? Ainda mais agora. E sim, os prédios acabam contribuindo bastante, viu, Kátia? Um estudo feito pela UFSCar em Sorocaba mostra os pontos mais quentes da cidade, que são as chamadas ilhas de calor. A gente tem um mapa que é do professor Marcos Martinez, para vocês verem aqui. Tá vendo esse ponto circulado aqui embaixo? Esse daqui fica bem no limite com o Votorantim. E todos esses pontinhos que estão roxos, eles não existiam na primeira medição feita em 2013 e apareceram agora nesse outro estudo. Os bairros que ficam no centro de Sorocaba fazem parte da região mais quente, que é a área do comércio, ali da rua Comendador Oeter até a rua Santa Clara. Toda aquela região é a mais quente de Sorocaba. Então, vocês estão vendo como aumentou em muito o número de ilhas de calor em Sorocaba. Essa parte circulada, como eu falei, então, não existia e agora a gente está vendo aí a multiplicação desses pontos mais quentes de Sorocaba. Mas como será que surgem essas ilhas de calor? Moniele Nogueira ao vivo vai contar para a gente um pouquinho como é que isso funciona e como isso interfere também na nossa vida, né, Moniele? Quero saber então onde você está, o ponto mais quente, e depois o oposto, o ponto mais fresco de Sorocaba. Bom dia para você. Ponto mais quente, centrão aqui de Sorocaba, 4,3 graus de diferença lá da Zona Norte, uma área bem arborizada e bem pertinho do Rio Sorocaba. Bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando a gente. 2024 já foi o ano mais quente da história, 2025 segue pelo mesmo caminho. E quanto mais as construções vão sendo realizadas de forma desordenada, aí vai aumentando o calorão. Vamos conversar agora com a Fernanda Frois, ela que é professora, mestre em geografia e pesquisadora, e ela tem as informações sobre isso. Fernanda, bom dia. Primeiramente, eu gostaria que você explicasse para a gente, de acordo com a pesquisa que você realizou aqui em Sorocaba, explique, por favor, o que são essas ilhas de calor, o que isso significa? Bom dia, Moniele. Ilhas de calor são áreas onde a temperatura é mais quente ali no entorno, nessa região, do que em outras áreas que são naturais ou rurais. Aqui no centro, no local em que nós estamos, o ponto mais quente identificado pela sua pesquisa, por que isso ocorre? Isso ocorre por conta do uso alto de concreto nas construções e esses materiais como concreto, vidro, metal, eles absorvem muito calor durante o dia e eles demoram para dissipar esse calor. E isso acaba formando essas ilhas de calor. No ponto que é mais fresquinho, vamos dizer, aqui em Sorocaba, que é lá na Avenida Itavuvu, na Zona Norte, bem no comecinho dela. É importante a gente ressaltar isso, que não é ali naquele espaço com um conglomerado de casas e de comércios. Por que lá é mais fresquinho que o centro? Esse espaço ele fica ali antes do habitat, um pouco antes, e é um espaço bem vegetado, bem arborizado e tem a passagem do Rio Sorocaba. Então a gente tem áreas permeáveis, a gente tem uma grande quantidade de vegetação e a quantidade de água também. E esses fatores, eles aliviam as ilhas de calor. E eles podem até trazer ilhas de frescor, que elas também existem. Perfeito. Fernanda, muito obrigada, viu, pelas informações. Parabéns pela sua pesquisa. Maiara, aí fica aquela nossa ressalva, né? Para evitar essas ilhas de calor, as construções têm que ser ordenadas. É uma questão do poder público pensar exatamente. Acabamos de ter a discussão do plano diretor e das pessoas também de não desmatar, preservar as árvores e fazer construções sustentáveis para ajudar a trazer um refresco para a gente em situações como a gente está vivendo ainda com esse calorão todo. Pois é, reflexão que vale para todas as cidades, né, Moniele? Por isso que a gente sempre fala, né? Tem que sair de casa preparado para todas as temperaturas no dia todo, porque você está vendo, né? Você falou 4 graus a mais aí no centro. Daí a pessoa passa lá no bairro Itavuvu, onde a temperatura é mais fresquinha. Então tem toda essa diferença na cidade toda. Muito obrigada, tá? Pelas explicações. Bom trabalho para você.